Olá pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live do Tributário Atual. Então vou esperar uns minutinhos para que todo mundo possa entrar aqui. Boa noite pessoal. Oi, que legal ver tantos amigos aqui ao vivo na live. Hoje é um dia... Obrigada Lulu, todo mundo. Nós estamos... Boa noite, Andréa. Boa noite, mãe. Mãe é sempre assim, né? Mãe sempre prestigia. E eu tô aqui hoje para nós lançarmos mais uma turma do curso de contabilidade para advogados. E a ideia dessa nova versão, que é a versão 2021, é ser um curso bem mais completo. Nós já tivemos as primeiras versões no ano passado. Cada vez que se tem uma nova edição do curso, a gente procura melhorar as aulas, melhorar o material com as sugestões. E a partir dessa versão agora de 2021, nós vamos ter diversas aulas bônus. Então, são aulas que foram solicitadas pelo pessoal, que estavam sentindo falta. Então, além das 10 aulas que nós já temos, todas integralmente gravadas, todas as aulas têm em torno de 1 e meia de gravação. Quando tem os exercícios, eu passo o exercício, daí digo, sugiro que pause e tente fazer o exercício e depois assista a correção. O que acontece? Algumas pessoas sentiram falta da questão de mais exercícios práticos. Então, a partir disso, o que a gente fez? Nós fizemos 7 aulas práticas bônus. Aula prática mesmo, tá? Aula prática de cálculo de tributo. Só que o que acontece? Quando você está falando de apuração tributária, não se trata de matemática pura. Então, é impossível se conseguir fazer um cálculo tributário sem se ter um conhecimento prévio de algumas questões tributárias. Então, o que a gente indica? Que seja sempre assistido todo o curso para depois ir para as aulas práticas de cálculo de tributo, que elas são basicamente exercícios de fixação. Ou seja, quem aprendeu a matéria, quem viu o exemplo nas aulas de apuração tributária, a gente vai fazer as aulas bônus com exercícios de fixação, mostrando 1 a 1 dos tributos, como é que calcula. Por quê? Porque dentro do módulo, das modos, é muito ampla a gama do curso. A ideia do curso é justamente eu conseguir passar para vocês noções contábeis imprescindíveis para a atuação jurídica. Ou seja, como é que a gente vai melhorar a atuação jurídica de todo mundo. Então, o presente que eu tenho hoje na aula, antes de começar a falar, principalmente eu responder dúvidas, quem tá com dúvida, gente, podem botar aqui, podem botar nas perguntas, podem botar nos comentários, que eu vou respondendo 1 a 1. O objetivo dessa live é justamente esclarecer todo mundo que tem dúvida. Muita gente me pergunta, aborda isso, aborda aquilo. Então a gente vai respondendo nessa live. E assim, hoje, tá? Somente hoje, para quem está assistindo essa live, ou para os cadastrados no e-mail, quem já cadastrou seu e-mail lá no site do Tributário Atual, já recebeu esse código de desconto que eu vou dar agora, que vale só até a meia-noite do dia de hoje. Ele é um código muito especial porque ele dá 60% de desconto. Então eu vou botar aqui para vocês nos comentários que ele dá o código que dá 60% de desconto, ele é pré-venda. Tá ali, tudo junto, tá? Quem colocar esse código agora, eu tenho como fixar o comentário. Fixei o comentário ali, o código de pré-venda, o link tá ali na bio, o link de compra do curso, ou então se vocês entrarem lá no nosso site
nos cursos disponíveis. Tem também um link que leva direto para a Hotmart do nosso curso de contabilidade para advogados. E assim, o código, deixa eu até botar para quem vai entrando, ó, código, vou botar hoje, 60%, que daí eu deixo fixo, pré-venda. Ó, deixei fixo então ali o código de quem usar hoje até a meia-noite para comprar o curso. Tem esse código de pré-venda de 60%, ou seja, o curso de 1.200 ele passa a sair por R$500, tá? São mais de 20 horas de aula por esse valor. E o que é a nossa ideia? Como é que é o funcionamento das aulas? Primeiro, que é uma pergunta que todo mundo faz. A sistemática das aulas. As aulas são todas previamente gravadas, então você pode assistir pelo período de um ano aonde você quiser, tá? No horário que quiser, como achar melhor. A gente tem o aplicativo do Hotmart Sparkle que disponibiliza ali os cursos. Então, se você tem um tempinho, teve uma folga, para um pouquinho, assiste uma aula, assiste outra, né? As aulas bem de calculeira mesmo, que precisa estar com uma calculadora ali em cima e tal, são mais essas aulas práticas do final. Então acho que as noções iniciais vocês conseguem assistir de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida. Tem uma pergunta ali que para calcular os impostos será disponibilizada alguma planilha no curso. Então assim, sim, em todas essas aulas práticas terão planilhas modelo. Né? Então, planilhas dinâmicas. Como é que se faz? Uma vez que se compreende a apuração tributária, os contadores em especial, normalmente têm uma planilha dinâmica para cálculo de tributos, ou seja, determinadas formas se altera o faturamento e aí com isso se tem uma planilha dinâmica apurando os tributos, tá? Então, eu vou nas aulas práticas não só ensinar a calcular, como ensinar a mexer nessa planilha. Ela não vai ser uma planilha que fica fixa, ela é uma planilha com fórmulas, porque caso eventualmente o cliente de vocês tenha uma alíquota diferenciada, tem uma coisa ou tem a outra, vocês conseguem editar essa planilha, ou seja, ela é uma planilha modelo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Oi, Tatiana, quando os amigos dizem professora maravilhosa, a gente, né, Tati é suspeita. Tatiana Junger, eles têm um Instagram muito legal que se chama Tributário em Jogo. Quem não segue ainda, siga lá, é muito legal o Instagram deles. Eles vão ter cursos também em breve. Então eu já fiz um curso de jurisprudência tributária deles que foi bem bacana. E pessoal, e falando então a partir do nosso curso agora, tá? Lembrando mais uma vez, quem tá aqui ao vivo, é hoje essa oportunidade, tá? Eu nunca tinha feito um desconto de 60%. É só hoje, é só para quem tá assistindo essa live que ficou sabendo. Esse código não foi enviado por e-mail. A gente enviou a oportunidade por e-mail para quem tá no nosso mailing e a pessoa tinha que responder dizendo que queria. E daí a gente enviava o código, ou então é essa surpresa. Só colocar lá no link de compra do curso pré-venda, sem acento e tudo junto, que você vai ter um desconto de 60% no valor do curso. Olha a Micaela dizendo que o curso é excelente. Muito obrigada, Micaela, minha grande amiga, exímia professora maravilhosa aqui do Rio de Janeiro. Também é sócia do Tributário em Jogo, que é o Instagram muito legal, esse que eu falei pra vocês, que eles vão ter, eles têm vários cursos esporádicos também que eles disponibilizam. Então, pessoal, e assim, fiquem à vontade para perguntar. Ah, Aline, eu quero saber se esse curso é pra mim, eu quero saber se ele não é pra mim, o que eu vou aprender. Gente, eu tô aqui à disposição por uma hora pra gente poder conversar e eu poder esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Então, sobre essa nossa sistemática, sim, são aulas previamente gravadas, tá? Se você ficar com dúvidas sobre alguma aula, na aula tem os fóruns. Então, esses fóruns, vocês podem colocar ali a dúvida de vocês
que, à medida do possível, o mais rápido possível, a gente vai respondendo as dúvidas. E por que é importante colocar nos fóruns? Porque essa pode ser a dúvida de um outro colega que também está fazendo um curso, ou alguém que já fez essa pergunta, já tem ali a resposta, e daí vocês conseguem interagir e trocar, porque é muito importante essa troca, né? Muita gente fala aqui da internet, tudo é network. Então, daqui a pouco vocês conhecem alguém, veem alguém, cruzam com alguém que já participou do mesmo curso que vocês. Olha o Renan, meu colega maravilhoso do mestrado, a UERJ aqui mora no meu coração, na Escola de Excelência em Direito, onde fiz meu mestrado em Direito. E, bom, pessoal, falando então do curso, do material, como é que ele funciona, tá? Como vão ser as aulas do módulo básico, que não as aulas extras, tá? Nós temos 10 aulas. A primeira aula, tá? Ela se chama Noções Contábeis Iniciais. O que um advogado precisa saber? Por quê? Porque a gente não tem como estudar contabilidade, pelo menos sem saber o início, né? Então a gente entra com campo de atuação, o objeto da contabilidade, como é que funciona o processo contábil, que é diferente do processo jurídico, né? O que é o processo contábil? A quem ela interessa a contabilidade, como é que a contabilidade interage com a advocacia, para que serve a informação contábil, de onde a gente tira a informação contábil, como é que ela pode ser útil para a advocacia, para quem, não só a advocacia, para quem tem a atuação jurídica, né? Hoje eu estava falando com uma menina, ela perguntou, Aline, eu sou na verdade assessora de desembargador, tu acha que esse curso convém para mim? Ela disse, eu trabalho julgando ICMS. Eu disse, puxa, totalmente, porque que acontece? Vocês conseguem ter uma visão mais ampla das questões contábeis alegadas, seja auxiliando o judiciário, seja trabalhando no serviço público, porque daí vocês têm um cliente quando se trata de tributário, que é o ente público, seja na advocacia privada. Então, o curso serve para todas as partes, é aonde, afinal, a contabilidade pode ajudar na atuação jurídica, tá? Eu abordo ainda nessa primeira aula quais os usos da contabilidade para o advogado, para os demais profissionais de direito, e como é que se usa a contabilidade, na verdade, como um sistema de informação. Qual é a diferença entre dado e informação, né? Quando a gente fala de dados, são meros números soltos. Quando a gente fala de informação, são os dados reunidos dentro de uma sistemática que fazem com que aquilo vire uma informação que seja uma possibilidade gerencial, uma possibilidade estratégica, ou seja, dados, quando eles são sistematizados, eles viram informação. E no momento que eles são informação, eles são uma importante ferramenta manuseável, tanto em defesas quanto na questão da gestão. Então, a primeira aula realmente é para dar um panorama geral para vocês, ela tem duração de aproximadamente 1 hora e é um papo sobre como é que funciona a contabilidade e aonde que o pessoal que atua na área jurídica pode usar os conhecimentos contábeis. A nossa segunda aula, ela fala... Pausou, voltou. Estão me vendo? Então, a nossa segunda aula, ela fala sobre o balanço patrimonial. Lembrando, para quem entrou agora, o código de hoje de 60% de pré-venda, tá? É pré-venda tudo junto. Então, tá aqui fixo nos comentários. A segunda aula é sobre balanço patrimonial. Então, o que a gente vai aprender nessa segunda aula? Deixa eu só ajeitar aqui quando veio aqui, melhorou a luz, né? A nossa segunda aula é sobre balanço patrimonial. Então a gente vai conceituar balanço, nós vamos falar sobre a estrutura do balanço, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, quais são os grupos dos planos de conta dentro do balanço, as definições do que é patrimônio, o que são os bens,
que são os direitos, obrigações, qual a diferença entre despesa e receita, né? Como é que funciona a apuração do resultado, vamos falar sobre estoques, custo de mercadorias vendidas e... Aline, mas por que isso impacta na atuação jurídica? Gente, o balanço impacta sobremaneira na atuação jurídica. Dando um exemplo para vocês hoje, tá? Veio um cliente e disse, olha, acho que meu contador habilitou um crédito, ele habilitou errado, foi indeferida a habilitação, eu compensei valores, eu não sei se está lançado corretamente, se não tá. Ou seja, de onde é que nós vamos tirar essa informação? Nós vamos tirar a correção das informações do balanço. A análise estratégica do advogado vem do balanço. Se está correto, se não está correto, é do balanço patrimonial, que é uma informação consolidada anualmente da empresa. Então é muito importante que se entenda como é que funciona o balanço para se conseguir ler o balanço de uma maneira estratégica. Logicamente, o advogado não vai fazer o balanço, mas ele tem que conseguir ler o balanço de uma maneira estratégica. Tá? Então, a gente vai ter uma aula só sobre balanço patrimonial. Depois nós vamos ter uma terceira aula sobre lançamentos contábeis, tá? Quem já estudou um pouquinho de contabilidade sabe que débito é crédito e crédito é débito quando a gente fala em contabilidade. Então, são conceitos diferentes dos conceitos corriqueiros para a gente entender como é que se forma o balanço, como é que são feitos os lançamentos contábeis, para se chegar num balanço patrimonial que a gente vai ter essas informações, tá? Então, já falamos da primeira, da segunda, da terceira aula. Pessoal, se tiverem dúvidas, eu estou totalmente à disposição, tá? Se não conseguirem assistir a live hoje, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar gravada também no YouTube e vocês podem sempre me chamar no direct do Instagram ou aqui nos próprios comentários do vídeo, ou então lá no YouTube, que eu respondo o mais breve possível. Normalmente eu consigo responder dentro do mesmo dia, só o que eu não consigo é dar esse desconto em outro dia para vocês que não hoje. Então assim, pessoal, 60% de desconto é aquele apoio pandemia que eu tô dando para vocês. Então assim, eu sei que a vida tá complicada durante a pandemia, então a gente resolveu fazer uns 60% de desconto só hoje. 11, 23 e 59, esse código de desconto acaba e não vai ser renovado, tá? O código é pré-venda, coloca pré-venda tudo junto lá no link. Ai, Thaís acabou de comprar, que bom, muito obrigada, que feliz que eu fico. Esse curso é feito, obrigada Thaís, esse curso é feito com muito carinho, muita dedicação, né? Ele tinha... ter que contar pra vocês antes de falar da quarta aula, mas assim, muita gente me falava, Aline, dá um curso disso, eu nunca tinha tempo. Quando veio a pandemia, né, ele virou uma empresa familiar aqui, eu e meu marido viramos sócios, ele disse, não, eu faço a parte do back pra ti, se tu montar o curso e fizer as aulas. Então, ele estruturou, ai, muito obrigada, compraste também cedo, ai, que bom. Aqui... Agora, como é que tá teu usuário? É o Luiz? Sue? Não sei, eu não me lembro. Luiz, é tu, tá? L Sue. Ai, que legal. Ana Luísa também comprou e assistiu a primeira aula hoje. Que legal. Ai, ansiosa pelas próximas. Olha, gente, eu tô deixando o mais mastigadinho possível. Então... essas aulas foram elaboradas com... Leandro, tá? Agora que eu vi pela fotinha, eu tô sem óculos pra ficar mais bonitinha na live. Leandro, seja bem-vindo ao curso também, a gente fica muito feliz. Nós temos também, pessoal, o grupo do Telegram, tá? Então, pra quem quiser entrar no grupo do Telegram, tem o link ali na bio, pra nós conseguirmos todos... conversar, trocar ideias, né? O WhatsApp, como eu acho ele muito... a pessoa fica com ele muito tempo aberto, eu não gosto muito do grupo de WhatsApp, então a gente está fazendo pelo grupo do Telegram. E assim, eu sempre aceito sugestões, tá? Se disser, Aline, olha, eu acho que faltou tal coisa numa aula, a ideia das aulas bônus foram vocês que escolheram, foram votações aqui no Instagram
e também de sugestões de lado, pessoal que ficava com mais dúvidas de cálculos. Então eu espero que atenda essas demandas de vocês. Fico muito feliz. Ai, obrigada, Leandro. Fico muito feliz, pessoal. E feliz ainda de interagir aqui com vocês, né? Bom, o ruim do a gente não estar ao vivo é que às vezes a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente conseguir se conhecer virtualmente já é muito bacana. Então, seguindo das nossas aulas, como é que vai funcionar? A quarta aula, tá? Ela fala das demonstrações contábeis. Então, quais são, afinal, as demonstrações contábeis? O que acontece? Quando se vocês entrarem em qualquer empresa grande, de capital aberto, negociada em bolsa, vocês vão ver que tem lá as demonstrações contábeis, tá? Em qualquer site de empresa que opera em bolsa, Petrobras, Vale, qualquer coisa. Eu uso no curso o exemplo da Vale do Rio Doce, porque como teve um período que ela teve Brumadinho, que foi um evento inesperado, fica muito claro no balanço, depois que a gente entende o balanço, verificar que alguma coisa está acontecendo. Então, esse curso aqui, ele não é só para a atuação jurídica de vocês, na verdade. Logicamente que o foco é voltado para advogados. Mas para quem investe, hoje em dia cada vez mais gente investe em bolsa. Para quem investe em bolsa de valores, é imprescindível que vocês conheçam as informações contábeis das empresas nas quais vocês objetivam investir, né? Gente, investimento em bolsa não é simplesmente escolher um nomezinho e investir. Você tem que analisar as contas da empresa, fazer uma análise pregressa, pelo menos dos últimos 3 anos, entender um pouquinho de economia para projetar para os próximos anos. Se não fizer esse tipo de coisa, a chance de não ter êxito em questões de bolsa de valores é muito grande. Então, o curso também serve porque a gente vai falar sobre as demonstrações contábeis. Então, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, tá? Vamos falar da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de valor adicionado, o que são os balancetes, o que são os relatórios de administração, quais livros contábeis, que antigamente eram livros físicos, né? Hoje em dia são livros eletrônicos, quais livros que são obrigatórios, quais livros que não são. Então, por quê? Porque o advogado precisa saber aonde estão as coisas para conseguir, né, a pessoa que trabalha na área jurídica, para conseguir achar as provas, para conseguir usar isso como forma de argumentação. Então, na quarta aula nós vamos mostrar uma a uma dessas declarações, para que elas servem, como é que é a estrutura delas, mostro elas para vocês, tá? Na quinta aula, daí a gente começa, uma vez que a gente já estudou as demonstrações e já viu como forma o balanço, como se forma a questão da contabilidade da empresa, a gente vai ter uma quinta aula sobre análise estratégica de balanços. Então, assim, onde é que ficam gravados os investimentos, aonde que afinal estão os recursos dos sócios e dos investidores, né? Como é que funciona a demonstração de resultado, de onde afinal sai o lucro das empresas, por que ele sai de um lugar ou de outro, como é que funciona a distribuição de lucros. A gente vai ver a diferença entre regime de caixa e regime de competência, né? Vamos ver como é que a gente pode utilizar a contabilidade como prova processual. Nós vamos falar de capital social e estratégia jurídica, tá? Esses estão tô dizendo ponto a ponto aqui do programa para vocês. Vamos falar de depreciação e amortização, né? O conceito, o que ele significa, onde é que impacta nos planejamentos tributários. Eu, como uma eterna planejadora tributária, porque eu sou de formação contábil e de formação jurídica, né? Então, muito do meu trabalho com consultoria é sim o planejamento tributário, porque eu tô naquela intersecção entre os dois, então não tem como eu dar aula sem falar disso. Então, todo o curso, ao longo do curso, eu vou explicando os conceitos contábeis, mas eu vou atrelando as questões de planejamento tributário, tá? A ideia é fazer essa conexão, é vocês conseguirem terminar esse curso
conseguindo ter uma visão mais estratégica da contabilidade e vislumbrando onde estão determinadas oportunidades de atuação jurídica. Então não é meramente contábil, a ideia é que vocês com isso consigam enxergar oportunidades, tá? Depois nós teremos mais ainda na quinta aula, que dá para dividir, são duas na verdade que eu juntei, né? Podemos dividir, né? Considerar mais uma. Nós vamos ter uma aula sobre normas contábeis. Então, assim, os CPCs, que são os comitês de pronunciamento contábil. Sim, ali o Renan quer saber se vai falar um pouco sobre as guias dos principais tributos. A GIA, por exemplo, a informação, a guia é a guia de pagamento, tá? A GIA era a informação enviada para os estados quando se fazia a apuração do ICMS, tá? Muitos estados brasileiros, a sua maioria, hoje já substituiu pelo SPED ICMS IPI, tá? Então, a gente tem a nossa penúltima aula, é só sobre SPED e obrigações fiscais. Ou seja, aonde que eu vou informar para o governo cada um dos tributos, como eu vou informar para o governo, como é que eu vou pagar esse tributo. Então, tem uma aula só sobre obrigações acessórias tributárias, falando sobre todas as obrigações acessórias tributárias até o presente momento, tá? Tá por entrar em vigor agora a terceira fase do SPED, tá? Quando a gente gravou a primeira aula ainda não tava, então assim, tá acabando de entrar em vigor agora. No que confirmar, porque o governo prorroga muito, né? No que confirmar isso, a gente vai regravar a aula atualizando, mas ela, para quem tá entrando no curso agora, isso não impacta muito, porque essa é a nona aula lá no finalzinho, então até vocês chegarem lá, a gente vai só confirmar agora, já entrou o SPED, só ver se eles não vão revogar nada, prorrogar mais nada, e daí a gente já regrava essa aula só atualizando as declaraçõezinhas que já viraram obrigatórias agora esse ano, que são duas, né? Quais são? Alguém sabe? Se não souber, vai saber durante o curso. E daí, então a gente segue nessa aula que nós vamos falar sobre normas contábeis, como é que funcionou a adaptação da contabilidade brasileira para a contabilidade mundial, né? Como é que funcionam as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os IFRS, as normas de convergência, como é que elas funcionaram, da convergência da legislação brasileira para a legislação internacional. Então, como isso funciona, né? O nosso querido professor Júlio César Santiago, seja muito bem-vindo, meu grandíssimo amigo. Luana, minha irmã, né, da família, muito obrigada. E daí nós passamos, então, terminado esse primeiro módulo de contabilidade básica, vai se passar para o segundo módulo, que é um módulo mais, na atuação jurídica, ele não impacta tanto, mas eu achei importante colocar esse módulo para vocês saberem que esse tipo de ferramenta existe e ela pode ser atrelada quando se faz uma atuação estratégica, principalmente para quem é advogado de empresa. Quem é advogado de empresa, conhecendo conceitos de contabilidade financeira e gerencial, consegue auxiliar melhor o gestor, consegue ser um melhor consultor. Eu acho que a gente não precisa se encerrar única e exclusivamente na atuação processual. A meu ver, o advogado tributarista não é só um vendedor de teses. Quem fica único exclusivamente no vendedor de teses tem muita dificuldade de ter êxito na advocacia. Por quê? Porque a tese demora para sair e a gente tem que pagar contas do escritório mensais. Então, o ideal em termos de gestão, dando um spoiler da nossa aula de gestão, é a gente fazer um misto, né? Tem que ter um mix de produtos, alguns que talvez não tenham uma margem de valor agregado tão grande, mas eles têm recebimento imediato e daí se faz algumas apostas em determinadas teses mais para o futuro. Isso se chama análise estratégica e gerencial. Então, o que a gente vai abordar na parte de contabilidade financeira, tá? Vamos ter uma aulinha de contabilidade financeira e uma aulinha de contabilidade gerencial. Então, dentro da questão de contabilidade financeira, as diferenças entre regime de caixa e de competência,
como é que funciona a análise vertical e horizontal de balanço, noções de índice de liquidez. Para quem trabalha com licitações, entender os índices é imprescindível porque eles são solicitados, inclusive, na documentação de licitação. Então, os índices de liquidez, índices de endividamento, índices de lucratividade, índices de rentabilidade, como é que se estrutura a contabilidade para questões de obtenção de crédito, questão de renegociação de dívidas, e também dentro de discussões tributárias, onde é que a gente pode utilizar essas questões de contabilidade financeira. Mônica, que bom, gostou, essas aí são, né, estou te esperando no curso, seja bem-vinda. Quando nós tivermos, e daí tem também a aula de contabilidade gerencial, tá? Que daí a gente vai ter noções de contabilidade gerencial, tá? O que é a diferença entre custos e despesas? Existe um campo específico da contabilidade chamado contabilidade de custos. Ele não é objeto desse curso, mas é importante que vocês saibam, porque uma vez sabendo que a matéria existe, surgiu uma demanda para vocês, onde isso impactaria, daí vocês sabem aonde ir buscar. Então, vou falar um pouquinho da contabilidade gerencial, onde é que ela pode auxiliar o advogado, diferença entre custos, despesas e investimentos, e também o que afinal é o ponto de equilíbrio, que é tão importante esse conceito em termos de gestão de empresas. Então, essa é a aulinha ainda de contabilidade gerencial, para a gente passar para o módulo final do curso, que está se estendendo cada vez mais. A gente vai ter esse monte de aula bônus, eu não tenho como fugir da questão tributária, porque é o meu grande forte, né? Eu sou uma tributarista há mais de 20 anos, então só faço isso da minha vida, que tem uma coisa que eu entendo é impostos, né? O resto daí que fique pro pessoal das outras áreas, né? É impossível a gente saber tudo. Mas quando a gente fala de tributos em geral, né? Quem trabalha há muito tempo, a grande vantagem de trabalhar há muito tempo na área é que a gente viu muita coisa acontecer. Trabalha tanto tempo com tributário que eu sou da época onde se comemorou o Refis 1, lá em 2000, né, que foi o primeiro refis de todos. Tem até uma cadeia enorme de refis depois, mas eu sou desde antes de não ter o 1, onde só se podia parcelar débitos tributários em 60 prestações. Então a gente vai chegar no nosso módulo final, que é o módulo de contabilidade tributária. O que acontece? Tem muita matéria na contabilidade tributária. Então, inicialmente, eu fiz isso em 2 aulas, que são noções de contabilidade tributária, né? Então, né, como é que funciona a contabilidade tributária, quais são os regimes dos impostos, como é que se contabiliza, regimes cumulativos, regimes não cumulativos, onde é que isso impacta na atuação do advogado, e no advogado tributarista impacta sobremaneira conhecer os regimes tributários, porque a primeira coisa que você vai perguntar para o seu cliente é: qual é o teu regime de tributação? Porque se ele é lucro real, lucro presumido ou simples, muda totalmente o tipo de serviço que você pode oferecer para ele. Então você tem que, para começar a atuar no tributário, tem que primeiro saber identificar quais as vantagens e desvantagens de um e outro, e aí onde é que eu posso manusear isso dentro de serviços a serem oferecidos, dentro de teses a serem oferecidas. Para isso eu tenho que conhecer a forma de apuração dos tributos, tá? Então a gente vai falar de imposto de renda, contribuição social, né, lucro real e lucro presumido, PIS e COFINS, cumulativo e não cumulativo, imposto sobre serviço, ISS, IPI. Gente, lógico, não é uma pós-graduação, então assim, são 2 aulas com noções, como é que é o funcionamento do simples, como é que é o funcionamento do lucro real, como é que é o funcionamento do lucro presumido. Uma vez compreendida a sistemática tributária, nessas aulas estão incluídas sim exemplos de cálculos, mas daí por isso as aulas bônus. Para chegar na calculeira mesmo, eu vou fazer as aulas bônus, pessoal, para não ficar cansativo, elas vão ser as mais curtas e enxutas possíveis, com umas planilhas de modelo. A ideia é fazer uma coisa mais dinâmica para vocês
uma vez compreendida a matéria, conseguir ali fazer um exercíciozinho de fixação, tá? Então, nós vamos falar sobre o Simples, sobre o ISS, sobre o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Então, teremos essas 2 aulas de conceitos, sempre atrelando tudo a uma questão de planejamento tributário. A nossa penúltima aula, como eu falei para o Renan antes ali, que tinha perguntado, a nossa penúltima aula é sobre o SPED e as obrigações acessórias tributárias. Então, a gente vai falar sobre a escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal, multas, quais são as obrigações acessórias obrigatórias, quem que está obrigado a entregar, né? O que entrega para a União, o que entrega para os estados, o que entrega para os municípios, qual a periodicidade dessas declarações, que tipo de informações são enviadas nessas declarações, por que determinadas declarações dão elementos para o fisco e por isso vem autuações depois. Então, para o advogado é imprescindível que ele entenda, pro advogado, eu falo para o advogado assim, para a pessoa que tem atuação jurídica, é imprescindível, em especial jurídico tributário, é imprescindível que ela saiba quais as informações estão pré-prontas para o fisco, porque daí ela consegue orientar melhor o cliente. Quando ele vem com determinadas ideias, ela consegue convencer com argumentos jurídicos que determinadas condutas não são apropriadas, porque mais dia, menos dia, vai vir sim uma autuação, tá? Gente, para quem entrou depois aqui, mais uma vez, o código de hoje, tá? Hoje, só hoje, até a meia-noite, até as 11h59, código de 60% de desconto, tá? É só colocar pré-venda, sem acento, tudo junto. Ali no link, tem link na bio de compra do curso, tá? Hoje até as 23h59, então eu vou repetir para vocês que é só hoje a compra do curso com os 60% de desconto. O curso pode ser parcelado em 12 parcelas, tá? Então tem também a possibilidade de parcelamento no boleto. A plataforma da Hotmart abre uma série de possibilidades de pagamento, acho que tem como pagar com Pix também. Então a ideia é realmente facilitar a vida de vocês para que todo mundo que tem interesse consiga fazer esse curso. Pessoal, hoje, ó, deixa eu até ver aqui, 1.200 com 60% de desconto, dividido em 12 prestações, são 12 prestações de R$40, tá? R$40 por mês para vocês conseguirem fazer um curso completo de contabilidade para melhorar a atuação jurídica de vocês. Uma causa que vocês ganham já paga e sobra o curso. Então, espero que a gente tenha conseguido com isso fazer o curso, tornar o curso viável para vocês. Depois, a nossa última aula do curso regular, antes de eu falar das aulas bônus, tá? É uma aula de reflexões finais. Então, sobre identificação de tributos na contabilidade, a relação da contabilidade com os riscos tributários para sócios, para administradores das empresas, o que é PCLD, que é provisão para credores de liquidez duvidosa, onde isso impacta no planejamento tributário. Nós temos aqui também uma listagenzinha de... Leandro, obrigada! A gente vai ter uma listagenzinha de teses em voga hoje em dia, tá? Passíveis de discussão, então algumas já julgadas, outras não, né? Então são ideias de teses tributárias. E aí falar um pouquinho sobre as opções tributárias, ótimas como forma de maximização do lucro, a título de selar os conhecimentos do curso. Tá, então essa é a parte do curso regular. E o que tem de novidade nessa versão de 2021? 2021 vão ter 9 aulas bônus. Por quê? Porque muito obrigada, pessoal. Por que essas 9 aulas bônus? Eu fiz uma votação aqui no Instagram perguntando quais bônus vocês queriam e ficou super parelho. Cada um queria um bônus. Então eu resolvi
gravar aulas. A ideia são aulas curtas de no máximo 20 minutos, tá? Para que não fique cansativo, para que o curso não fique tão extenso, e aulas bem práticas. Então, quais vão ser essas aulas bônus? 1. Como calcular imposto de renda e contribuição social no lucro real, tá? Prática básica e exercícios resolvidos. Então, o conceito teórico já vai ter sido dado ao longo do curso. A gente vai usar os conceitos teóricos para fazer cálculo, tá? É assim que calcula, é assim que calcula. Vou botar 2 exercícios e daí vocês tentam fazer e os exercícios estão resolvidos para poder praticar o que a gente aprendeu em aula, tá? Daí a segunda, imposto de renda e contribuição social do lucro presumido. Aonde que a gente vê quais são os artigos de lei que você tem que consultar dependendo da atividade, uma vez identificando as alíquotas presumidas dentro da legislação, fazendo a aplicação e dizendo, ó, esse é o valor do tributo, tá? Então, vou usar 4, 5 exemplos de atividades diferentes para vocês entenderem e fazerem os... E daí eu resolvo o exercício com vocês e depois eu vou dar os exercícios e vou entregar os exercícios resolvidos para que vocês possam praticar, tá? Ficou com dúvida dos exercícios? Não tem problema, põe lá no chat do curso que a gente vai respondendo e resolvendo todo mundo junto. Terceira aula, como calcular PIS e COFINS não cumulativo, tá? Então, o que gera direito a crédito, o que não gera, como é que pode, existem discussões tributárias nesse sentido. Não vou esgotar, mas vou sugerir naturalmente, né, o que é mais passível de discussão, tá? Quando a questão da não cumulatividade do PIS e da COFINS é muito discutida judicialmente. Daí depois vai ter uma outra aula de PIS e COFINS cumulativo, tá? Os conceitos de cumulatividade e não cumulatividade vocês já vão ter tido lá nas primeiras aulas. Depois, como calcular o ISS, prática básica e exercícios resolvidos. Depois, como calcular o ICMS, logicamente o ICMS é um mundo. Então, assim, daria um curso de umas 30, 40 horas só de ICMS, mas pelo menos vocês conseguem sair com o básico, onde eu procuro, o que eu faço, né? Como é que eu calculo com direito a crédito, como é que eu calculo diferente, tá? Daí a 7ª aula bônus, como calcular o IPI, tá? Então, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, como é que funciona esse cálculo, exemplozinhos também, onde é que eu acho as alíquotas, como é que funciona a TIP, como é que eu uso a TIP na hora de me creditar, na hora de me debitar, como é que isso funciona, né? Como é que eu faço esse enquadramento dos produtos. Então, várias diquinhas bacanas nessas aulas de como calcular, tá? A 8ª aula bônus, que é aquela que todo mundo quer saber, né? São as teses tributárias. Gente, é listagem de teses, tá? Mas uma vez vocês tendo a listagem do que se está debatendo nos dias de hoje, aí se vai conseguir ir atrás de como é a sistemática de funcionamento dessas teses. Tem diversos cursos sobre teses, eu não vou dar curso nesse sentido, mas tem diversos professores que dão esse tipo de curso. Se alguém precisar de indicação e coisa, me chama em inbox que eu posso procurar algum para indicar. Mas uma vez vocês tendo o nome da tese, aí vai para pesquisa e para construção, que se tem como trabalhar pelo menos parte-se de algum norte, tá? E por último, a nossa aula bônus que eu mais gosto, que é gestão financeira e controles de escritório. Porque o que acontece? Não adianta nós termos ideias tributárias incríveis, por isso essa aula é principalmente para quem empreende na advocacia, tá? Ou na advocacia, ou na iniciativa privada, seja com empresas de cursos, com empresas de consultoria, com qualquer outro negócio voltado mais para prestação de serviço, né? Eu não vou abordar a questão de quem trabalha com comércio, mas a gestão financeira e controles de escritório são imprescindíveis para o êxito de qualquer negócio. Então, gente, para ter êxito nos negócios, a pessoa tem que controlar, não adianta, tá? É assim, tem que ter controle financeiro, senão a coisa não funciona, tá? E aí eu vou dar diquinhas para vocês de como proceder com esse controle,
como funcionar, né? Como é que funcionam controles de escritório, como é que a gente faz uma gestão financeira. Vou dar uma planilha bônus, tá? Uma planilha de brinde para vocês. Não sei montar planilha, bom, usa aquela, que aquele é o jeito já que vai começar o escritório de vocês. Já é uma bela maneira da gente começar a nossa atuação. Então, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Eu acho que tentei aqui. Nós vamos disponibilizar a partir de amanhã o programa no nosso website. Quem quiser baixar o programa, ele vai estar disponível lá no site. Para quem não recebeu ainda os e-mails ou não recebe os nossos e-mails, se cadastra lá no site, tá? Vou deixar um linkzinho aqui de cadastro no site, porque nós vamos rodar mailings com um desconto menor do que o de hoje. Esse código, mais uma vez lembrando, o código para 60% de desconto do curso é só hoje, até a meia-noite, e é pré-venda tudo junto, tá? Depois disso a gente vai, para os inscritos no nosso mailing vai ter um outro desconto, mas é um desconto menor. E aí nós temos inscrições abertas até o dia 12, tá? Pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida, eu fico aqui totalmente à disposição. Se ficou com vergonha de perguntar na live, não tem problema, vai lá e manda um direct perguntando o que você precisa saber, perguntando se o curso, o que quer que abarque ou não, ou então manda um e-mail para tributarioatual@gmail.com. A gente responde todos os e-mails ali. Enviando o e-mail, a gente já envia para vocês o programa todo do curso direitinho. Araújo, eu não sei, Araújo, é disponibilizada já na primeira aula, indicação de bibliografia, tá? Então, além do que, todas as aulas têm um material extenso escrito. Então, assim, tem slides, bastante slides, que funcionam como material de apoio, com legislação e tudo, tá? Mas nós também temos a bibliografia indicada, que daí na primeira aula já tá ali o PDF com a bibliografia indicada, se vocês quiserem adquirir determinados livros de contabilidade ou de planejamento que deem um suporte maior para vocês, além do material já disponibilizado no curso. Mas o curso tem bastante material em PDF, então são bastante slides mesmo, tem um material bem extenso, tem material de apoio, todas as aulas ali tem os materiaizinhos embaixo, que a gente vai colocando e enriquecendo à medida que eu vou identificando oportunidades tributárias. Eu vou... Leandro, não são apostilhas, são slides, né? Mas os slides vêm em PDF, então você pode imprimir e fazer anotações ou anotações em PDF, né? No próprio PDF. O PDF é disponível para download, o material é de vocês. Então, tá ali, tá todo o material escrito e eu sigo bem direitinho o material do PDF. Então, toda aula tem PDF, toda aula tem material escrito, não é só falado não, tá? E nessa questão de teses tributárias, na aulinha extra de teses tributárias, eu vou colocar para vocês também mais umas reportagens que a gente vai resgatando ao longo do tempo para vocês entenderem, né? Quais são as fontes, de onde é que a gente tira ideias de teses, né? Como é que se busca esse tipo de material que aí vai facilitar, né? A minha mãe que deve estar assistindo, hoje obrigada, que bom que você adquiriu o curso também, obrigada, Leandra, eu fico tão feliz. Para terminar as nossas diquinhas aqui, pessoal, é uma dica da minha mãe, né, que sempre disse, ela falava isso sobre a faculdade, que ela dizia assim, a faculdade, na verdade, isso só vai entender quem é mais velho, é o índice de uma enciclopédia, né? Depois, quando tu entrar na tua vida profissional, que tu vai escolher o profissional que tu quer ser. Então, tu vai buscar mais informação. Só que o que acontece? Tem que saber aonde buscar informação. Então, esse é um curso inicial de contabilidade para advogados, né, onde ele mostra quais são as possibilidades, quais são as áreas da contabilidade atreladas a nós, onde é que elas se relacionam. Por quê? Porque uma vez partindo disso, você sabendo que isso existe,
quando vem a atuação profissional, surgiu um caso específico, surgiu uma demanda X, bom, aí eu preciso entender esses números, daí vocês sabem que pode-se daqui a pouco ir atrás de um livro de contabilidade gerencial, um livro de contabilidade financeira, alguma coisa desse gênero que vai, ou então eu vou pegar um manual de contabilidade tributária, eu vou pegar um livro de planejamento tributário, que eu acho que é mais ou menos por aí, e daí você vai aprofundar o seu estudo dentro daqueles casos específicos. Então, pessoal, estou totalmente à disposição. Eu sou apaixonada por dar aula, então é um grande prazer. Eu tenho muito prazer em fazer esse Instagram, porque aí se tem o feedback do aluno, já tem gente que está nesse momento, todo mundo ainda distante, eu acho que isso veio para ficar, se vai ficar muito tempo online, as empresas já estão falando em questões híbridas, então acho que se fica assim por muito tempo e quando a gente conseguir ter a interação, pelo menos virtual, já é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Lembrando mais uma vez, é só hoje 60% de desconto. O código. Se um amigo de vocês não pôde, não teve, não tem problema, passa o link para ele. Envia pelo aviãozinho lá a nossa live e envia pré-venda tudo junto, tá? Só colocar ali, o curso vai vir no valor cheio, tem que botar a pergunta ali, você tem um cupom de desconto? Você tem que botar que tem o cupom de desconto, digitar pré-venda, automaticamente baixa o valor do curso. Ele pode ser parcelado em 12 prestações. Então, hoje e só hoje, ele tá custando 12 prestações de R$40. Então, é um investimento super baixo, a meu ver, com conhecimento bem grande. Ivete, não acompanhou e agora... O curso que eu tô falando, Ivete, é o curso de contabilidade para advogados, tá? Então, é um curso que objetiva ensinar conceitos contábeis para melhorar a atuação do advogado. Então, a gente já tá na 4ª turma desse curso, ele é um curso inteiramente gravado, com 10 aulas do módulo principal e mais 9 aulas bônus para conseguir melhorar a atuação do advogado. E hoje, só hoje, até a meia-noite, tem um código de 60% de desconto para quem assistiu essa live. Então, o código é pré-venda, então o curso baixa de R$ 1.200, ele fica por R$500 e ele pode ser parcelado em 12 prestações. Então, são 12 prestações de R$40, a gente fez isso para ficar bem acessível para todo mundo. Podem passar para os amigos esse código de hoje, até hoje, à meia-noite. Pré-venda, tudo junto. Depois não vai mais ter esse desconto, tá? A gente ainda... O curso, Ana, o curso já está disponível. Então, no momento que você faz a compra, já libera para você as 2 primeiras aulas que você já pode fazer imediatamente. Depois de 8 dias, vai liberar o restante das aulas. Essas 10 primeiras aulas já estão todas disponíveis com material, elas estão prontas para ser assistidas desde já. E as 9 aulas bônus vão ser disponibilizadas até o final de agosto. Pode ser que seja bem antes, tá? Nós estamos vendo uma questãozinha técnica, só de edição e tal, mas muito provavelmente vai ser antes do final de agosto. Mas eu tô dando prazo de até o final de agosto, porque às vezes tem questões de edição e de locação de espaço, que a gente teve probleminha no início do curso, então eu tô prometendo num prazinho maior. Quem puder mandar para os amigos, tá? Pré-venda até hoje. Quem não conseguiu comprar hoje, se cadastra lá no e-mail ou manda um direct. Nós teremos outros códigos de desconto nos próximos dias, mas já adianto para vocês, nenhum vai ser nesse patamar de 60%. 60% é só hoje para quem compra até hoje à meia-noite. Tá? Pessoal, alguma dúvida mais? O Hilberto gostou também, que bom, fico muito feliz. Muito obrigada. Bom, pessoal, então... Luísa, obrigada, né? A gente tem que ser solidário nesse momento que estamos passando no país
por uma crise, né? Muita gente perdeu o emprego, a gente tem essa questão de pandemia, então a nossa ideia foi justamente dar um super desconto para viabilizar que o curso possa ser feito por todo mundo. O link de compras está na bio, tá? Quando entra no perfil do Instagram, Jonathan, o curso é de contabilidade. Deixa eu só responder para o Renan, o link tá na bio. Quando tu entra ali no linkzinho do Linktree, tem ali o link do curso de contabilidade para advogados. Só clicar ali, eu acho que ele tá dizendo que é inscrição de janeiro, mas a gente vai arrumar, né? É só clicar ali que você cai direto na plataforma da Hotmart, ou então se digitar no Google curso de contabilidade para advogados, Hotmart, tributário atual, vai cair lá também. Caso vocês não encontrem, não tem problema, me manda um direct dizendo ali, não achei o link. Eu encaminho o link por direct para vocês também, tá? Jonathan, o nosso curso, ele é um curso de contabilidade para advogados, tá? Então, a ideia é ensinar conceitos contábeis para quem tem atuação jurídica, né? Seja ela na esfera privada, seja ela na esfera pública. Nós temos 10 aulas do curso principal, mais 9 aulas bônus, e hoje, só hoje, a gente tem um desconto de 60% de desconto para quem colocar o código pré-venda, tá? Esse código foi liberado aqui na live e vai ficar disponível só até as 11h59. Então, se algum amigo de vocês perdeu, vocês querem indicar, podem passar esse código e depois ele deixa de estar válido, tá? Achou, Renan? Deu certo? Acho que ele já saiu. Bom, pessoal, quaisquer dúvidas, me mandem direct. Tô totalmente à disposição de vocês. Eu espero que vocês gostem desse curso, ele foi feito com muito carinho. Quem sentir falta, se alguém sentiu falta de alguma coisa e diz, Aline, eu achei que faltou isso. Que bom, Renan, que bom que deu. Luísa, que bom te ver aqui. A Luísa tem o ponto 8, ela e o marido dela, eles fazem um curso muito legal de penal tributário. Sigam eles lá, um curso muito bacana também para quem é da área dessa área de penal tributário. Eles dão várias palestras pelo Brasil. E é isso, pessoal. Então eu vou encerrar, porque senão a gente cai aqui, que eu já tô há 1 hora falando com vocês. Eu espero que vocês gostem do curso. É sempre um grande prazer estar com vocês. Sejam todos bem-vindos aos cursos do Tributário Atual. Estou aceitando sugestões. Quem quiser sugestões, manda direct e nós vamos conversando. Tá ok? Boa noite para todos, pessoal. Muito obrigada.